Olá, meus irmãos, meu povo, povo de Deus, bem-vindos a mais um Acordando com Fé, esse culto doméstico que está chegando aí até você, com certeza vai abençoar tua vida. O nosso tema está aí, é atingindo o alvo nesta grande batalha. Então, numa batalha, numa guerra, existe um alvo. Esse alvo tem que ser atingido. Então, nós vamos trabalhar nisso. Você será ajudado, eu também, porque sou ouvinte daquilo que eu prego. Tenho uma alma que tem que ser alimentada pela palavra. Então nós vamos para um hino com o irmão Eliade. Ele está aqui do meu lado, mas está na técnica, né? Não aparece, mas hoje ele vai aparecer cantando. O amor é a chave do meu coração. Vamos lá para o hino, depois da mensagem e a oração que eu vou fazer, aliás, que nós faremos por vocês. Shalom, vamos lá. O amor é a chave do meu coração, do meu coração, do meu coração. O amor é a chave do meu coração, pois o Rei Jesus aqui está. Levante as mãos, deixa o mundo saber, deixa o mundo saber, deixa o mundo saber. Levante as mãos, deixa o mundo saber que o meu Jesus aqui está. Libertou-me dos vícios do meu coração, do meu coração, do meu coração. Libertou-me dos vícios do meu coração, pois o Rei Jesus aqui está. Levante as mãos, deixa o mundo saber, deixa o mundo saber, deixa o mundo saber. Levante as mãos, deixa o mundo saber que o meu Jesus aqui está. Preciosos irmãos, existe no meio militar, seja ele municipal, estadual, federal, uma polícia ou soldados que são chamados de snipers ou atiradores de elite. E eles são treinados exaustivamente até atingir um patamar de treinamento incorporado no indivíduo, que ele pode, mesmo que um assassino, um ladrão, faça um refém e esteja tão perto dele, com uma arma até às vezes na cabeça do refém, o atirador de elite, ele é treinado, ele é capacitado para atingir a cabeça daquele
bandido, daquele assassino, daquele ladrão, daquele sequestrador que está vitimizando aquela pessoa. Nós temos na história feitos heróicos. Então ele consegue atingir o alvo naquela batalha, naquela guerra. E nós, irmãos, estamos numa batalha, numa guerra. Na carta aos Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 ao 12, Paulo escreveu: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então vejam, no Velho Testamento, você vai ver Davi derrubando Golias e cortando a sua cabeça, seu pescoço. Você vai ver Sansão matando 1000 filisteus e muito mais na sua morte. E assim por diante. Para cá, o alvo não é mais as pessoas. O alvo é aquele que está usando as pessoas. O alvo é Satanás. O alvo é o diabo. Então, aqueles atiradores de elite, eles têm uma arma específica, um rifle, tem uma mira específica e, em outras palavras, tem que ter um equipamento especial para que eles possam atingir o alvo. E o tempo vai passando e o tipo de equipamento vai melhorando. Agora, irmãos, o nosso equipamento, ele já existe. Já existe. E nós precisamos tê-lo para que possamos atingir o alvo. Então, se você analisar bem nesta manhã, nós estamos nos últimos dias, indubitavelmente. Os acontecimentos estão mostrando, tá? Tudo está mostrando. E o nosso equipamento, ele está no topo da estatura do varão perfeito. Vocês sabem que nós precisamos crescer na estatura do homem perfeito. A noiva vai crescer, quer dizer, a noiva já está crescidinha já. Porque há uma obra, tem que ter uma obra de crescimento, de aperfeiçoamento.
Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Em Efésios 4, a partir do 11, diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos. Por isso que estão tentando tirar isso aí. Quinto de Efésios. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, ou doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Jesus Cristo, para que não sejamos mais meninos, levados em roda por todo vento de doutrina, pela astúcia dos homens que enganam fraudulosamente. Aí você vai para a segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que vos chamou por sua glória e virtude, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós, pondo nisto mesmo toda a diligência, pois é séria, acrescentai à vossa fé a virtude. A virtude, a ciência. A ciência, a temperança. A temperança, a paciência. A paciência, a piedade. A piedade, ao amor fraternal. Que é o momento de transição que estamos vivendo. Nós já temos que estar saindo do amor fraternal. Porque primeiro você recebe aqui a pedra de coroa, o amor de Deus, para depois você encontrar a pedra nos ares, Cristo, corpo físico. E de lá estaremos para sempre com Ele. Bodas do Cordeiro, milênio, eternidade. Então, o tempo que estamos vivendo hoje, eu acredito que nem mais é amor fraternal. Porque não é que existe uma outra era da igreja para ser oitava, mas estamos na era da noiva, é a era que aparece a noiva. Lembra da visão do irmão Branham? Ele viu a noiva efesiana, viu a igreja americana, ele entrou em desespero, mas ele viu outra igreja. Ele viu a noiva. Você está me entendendo? Ele viu a noiva. Então, Laodiceia está terminando a era. Não terminou não, ela termina com rápido. Rápido é tomada súbita. A era está aí. A igreja de Laodiceia também está aí. Mas nós despertamos. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá.
aos Efésios 5:14. Então, vivemos no tempo desta era, mas fora dela espiritualmente. Então, o que estamos esperando? Associa. Vamos tentar aqui. Éfeso, fé, né? Esmirna, virtude. Pérgamo, ciência. Tiatira, temperança. Sardes, paciência. Sardes, Filadélfia, seria então piedade. Laodiceia seria então amor fraternal. Mas a era tem começo e tem fim. Estamos no final dela, onde a igreja tem que estar incorporado tudo isso, para que então o amor de Deus cele em nós todas essas coisas no nosso coração. Então nós estamos no tempo de amar. Amor de Coríntios 13. Amor de Deus. E muitos separam amor de Deus com batismo com o Espírito Santo. Não existe isso. Por quê? É só fazer a matemática. É só usar o raciocínio. Aos Efésios 4:6. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Sobre todos ele o é como Criador. Por todos ele o é como Salvador, se encarnando. E por todos ele é quem? O Espírito Santo Consolador. Então, batismo com o Espírito Santo é Deus morando em seus filhos. Gálatas 4:6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Pai. Então é Deus sobre nós, Deus por nós, Deus em nós. Agora, existem palavras que são sinônimos, correto? E amor é um sinônimo de Deus. Sim, se apanha, por exemplo, 1 João 4, o versículo 8. Pegue sua Bíblia. 1 João 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor ou em caridade, está em Deus e Deus nele. Como que esse amor vem? Se Deus é o Espírito Santo, Romanos 5, verso 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus é derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Então, vejam bem, um homem cheio do Espírito Santo é um homem cheio do amor de Deus. Então, quem não tem o Espírito Santo. Quem não ama, nem conhece Deus. Deus não está nele. E tem que haver uma preocupação, porque esta é a era das conjunções. Tá? É a era que está aí entrelaçada nos dias de Sodoma, dias de Noé, ciência multiplicando, tudo
se encontrou, como se diz, numa encruzilhada. Tudo está aí. Agora, existe uma noiva para Cristo arrebatá-la. Existe uma igreja separada. E esta igreja agora, ela tem que estar sendo manifestada nela a fé de Jesus Cristo, a virtude de Jesus Cristo, a ciência de Cristo, a temperança de Cristo, a paciência de Cristo, a piedade de Cristo, o amor fraternal de Cristo, tá? E o amor ágape, o amor de Deus, aleluia, tem que estar em evidência agora, senão você perde a guerra. Senão você vai perder essa batalha, porque você não vai atingir o alvo. E para vencer, você tem que atingir o alvo. E como se atinge o alvo? Qual é a arma que você atinge o alvo? É simplesmente o amor de Deus. É a arma para que você possa usar a mira dela e atingir o alvo. Não atingir o homem, não atingir o ser humano, mas atingir o diabo, aquele que está usando aquele corpo. Vejam bem, eu estou com a mensagem amor. Quero usar aqui um pouquinho. Veja, resumidamente, vocês conhecem a história e eu a li através de um livro, a mesma história, de um evangelista que estava lá naquele dia. 6.000 pessoas. E um homem sai do manicômio, foge, matador de pastor. E ele chega na plataforma, 300 pastores correm da plataforma. Ficou só um, William Branham. Esse evangelista que contou a história estava no banco da frente, ele não saiu. Mas ele ouviu as palavras de William Branham bem baixa, sem grito, sem nada. Após o homem dizer que ele era uma cobra rastejante, que ele ia provar que ele não era homem de Deus, que ele iria nocautear o seu corpo e jogá-lo na audiência, e cuspiu no seu rosto. E o irmão Branham disse: eu continuei bem quieto, não disse uma palavra, e meu coração, olha aí a arma, estava partindo por ele. Olha ele atingindo o alvo. Agora você simplesmente não pode imaginar o que é aquilo. Aquilo tem que ser real. As pessoas têm visto tanta simulação do amor. Amor, né? Gente, quando é um membro que paga um dízimo gordinho, mas como é bajulado, misericórdia. As pessoas não têm nem vergonha de fazer isso. Quando o outro está lá, aos cantos da igreja. E são homens que dizem ser cheios de amor. Então, as pessoas têm visto tanta simulação do amor, até ficarem enjoadas e cansadas disto. Seja o que for, você é um cristão. Seja um. Se você é um cristão, seja um. A graça de Deus te fará um. E o homem chegou mais perto de mim e eu senti amor por ele, porque eu sabia que ele não tinha intenção de fazer aquilo. E eu pensei, é o diabo que faz aquele homem ser daquele jeito.
Ele é um homem que amaria sua família, como eu amo a minha. Ele gostaria de comer, de beber, de ter companheirismo. Mas a coisa é, porque o diabo se apossou dele. Ele é um ser humano, do mesmo modo que eu sou. Estes tipos de pensamentos estava passeando na mente do homem de Deus. E ele amou aquele homem. E você não pode fazer aquilo a não ser que Deus o faça por você. Por isso que nós temos que crescer e ter em nós o Cristo incorporado. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Usando minhas mãos, meus lábios, meus pés, usando o meu coração. Aleluia, glória a Deus. Então veja, e quando ele se aproximou de mim, levantou para trás os seus braços e disse: eu simplesmente vou te nocautear no meio desse auditório e quebrar cada osso desse velho corpo, pequeno e frágil, como esse seu. Eu não abri a minha boca e não disse uma palavra. Mas então, de repente, algo começou a falar. O Espírito Santo começou a falar e disse: por que você desafiou o Espírito de Deus nesta noite? Você se prostrará aos meus pés. Ali estavam os dois, a ameaça e a profecia. E ele disse: eu vou te nocautear no meio do auditório. O Espírito Santo disse: você se prostrará aos meus pés. E ele disse: eu te mostrarei aos pés de quem eu vou cair. Ele levou para trás o seu braço para me acertar, e mesmo assim não havia nenhum medo. Eu estava ali porque eu não estava ali porque eu queria ser visto, o que é a diferença de muitos. Eu estava ali com uma condição de Deus para completar. E quando ele começou a atacar, algo apareceu. Ele disse, o Espírito Santo, e eu disse, ele disse, retificando: Satanás, deixe o homem. E quando isso foi dito, seus grandes olhos pareciam saltar para fora, seus dentes totalmente cerrados. E ele se virou e caiu sobre meus pés, até que os policiais chegaram para tirá-lo dali. O que foi aquilo? Foi amor. O amor conquistará o maior inimigo que existe na face da terra, porque Deus é amor. Agora, irmãos, isso foi lá, uma pessoa fora, uma pessoa do mundo. Moisés teve problemas para tirar o povo do Egito. O povo estava unânime para sair do Egito. Quando viu aquelas pragas caindo, então o povo queria sair agora. Estamos todos unidos. Moisés é o líder. E assim por diante. Mas na caminhada, Moisés sofreu mais para levar o povo até as margens da terra do que mesmo para tirar do Egito. Porque é na igreja que o diabo gosta de trabalhar. É na igreja. É normal uma pessoa lá do trabalho não ser contra você. Você sabe, é ímpio. Mas agora, quando chega o momento dos problemas virem para dentro da igreja, nós temos que ter esse amor ainda maior.
Por quê? Porque não é o irmão, não é a irmã, não foi praticamente as mazelas de um pai e mãe que levou a moça a sair da igreja. Não. O diabo, sim, se apoderou daquilo, usou aquilo, mas é ele, é o diabo. Quando você ficar sabendo que o irmão falou mal de você, então use essa mira do amor divino, ame o seu irmão. Porque quando você amar o seu irmão, você vai ver que não é o irmão é uma vítima apenas. Por detrás daquele irmão está o diabo, que usou a boca dele para falar mal de você. Você está me entendendo? Então, quando nós usarmos esta arma, se incorporar Cristo em nós, nós vamos acertar o alvo. O alvo não é o irmão. O alvo é o diabo que usou aquele irmão. Quando você ama, você vai orar por um enfermo, você atinge o alvo. Você atinge a doença. Você atinge o diabo. Você o manda embora. Porque o amor que você sente pelo seu irmão faz com que o diabo saia. Porque Deus é amor. Você amando, você tem toda a autoridade dos céus. Porque quem tem toda a autoridade é Deus. E Deus está em você. Aleluia. Então você fica fácil perdoar. Quando você encontra a razão, quando você encontra a causa, e a causa você vê que é o diabo, então você perdoa aquele irmão. Você está entendendo? Quando você encontra a causa, por que o irmão não conversa mais comigo? Então você sabe, tem um sujeito por detrás disso. Tem o diabo que quer separar-nos, que quer que nós fiquemos de mal com o outro, não conversemos. Porque o diabo quer impedir do céu descer ali na congregação. Ele quer impedir que as bênçãos de Deus caiam sobre nós. Ele quer ver a gente degladiando. Ele quer ver a gente com inveja, com malícia, com disputa. Ele quer ver a gente em guerra. Mas, meu irmão, minha irmã, preste atenção. Jesus disse, ouviste que foi dito aos antigos, amará o teu próximo, aborrecerá o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai o vosso inimigo. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que te odeia, e orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Agora, não podemos olhar a igreja ali dentro e ver inimigo. Se temos que amar até o inimigo, meu irmão não pode ser meu inimigo. Eu tenho o Espírito Santo porque aceitei a mensagem. Se você tem o Espírito Santo, você ama o tanto quanto você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Deus é amor. E o amor faz você atingir o seu alvo. O alvo não é o seu irmão. O alvo não é a sua irmã. O alvo é o diabo que tem usado o seu irmão. Tenha misericórdia do seu irmão, da sua irmã. E mira o diabo. E diga, Satanás, tire suas mãos do meu irmão, da minha irmã. E eu os perdoo. Falaram de mim, mas estão perdoados. Em nome de Jesus Cristo, eu os perdoo. Você atinge o diabo na fuça, na testa, na cabeça. Ele cai por terra e você pisa em cima dele. É isso que tem que acontecer. Em nome do Senhor Jesus, pisa na cabeça de Satanás
mirando com a mira do amor divino, nós vamos falar com Deus. Nós vamos orar. Louvado seja Deus. Nós vamos pegar aqui. Aleluia. Glória a Jesus. Pedido de oração. Irmão Josias Negrini. Peço oração por mim, por minha esposa Marta, para o seu Luiz, que vai ser operado do câncer. A irmã Sara Andrade, peço oração por mim, por minha família. A irmã Sandra, peço oração por uma vaga de retorno ao trabalho perto de casa. Peço por Sebastião, Caliane, todos por libertação. Vai mandando o seu pedido. Enquanto eu leio aqui do caderno. Vamos ler uma família inteira aqui. Estão separadas pela folha. Mairene, Aline, Lívia e Hugo. Lara e família. Anderson e família. Todos Garcia. A irmã Débora Pereira França, Milena Alcântara, Sara Andrade, Miguel Andrade, Mário Celso Barbosa da Silva, Mariana Oliveira Barbosa da Silva, Maurílio Oliveira Barbosa da Silva, Marcelo Oliveira Barbosa da Silva, Maria de Lourdes G. de Oliveira, Brian Trajano de Oliveira, Cíntia Maria Isaac Fernandes, Tiago dos Santos Araújo, Heloísa Isaac Fernandes Araújo, Júlia Isaac Fernandes Araújo, Jorge Luiz Nunes Cordeiro e família, Velma de Souza Cordeiro, Natália de Souza Cordeiro, Carlos Henrique de Souza Cordeiro, Heredinéia Cordeiro Costa, Marcelo Souza de Araújo, Gesino, Sandra, Milena Alcântara dos Santos, Nicolas Alcântara Mota, Dominique Vilas Boas, Libertação Total, Santos Rabelo de Carvalho, ou melhor, Maria Helena de Carvalho, irmão Santos está com Deus. Glaucene Nunes e família, Lívia Cavalcante, Eliezer Davi, Eduardo Reis, Margarida Cavalcante, João Gualberto Cardoso da Silva. Lembrando também do irmão Silas Quirino. Silas Quirino. Lembrando também da irmã Desirê, Yasmin, Simone, Rosa, Cida Rosa, Maria Valentina e Ana Carolina. E o Silas Quirino e toda a família, Maldair, peço por mim e por meu filho Leonardo e Nilza. Eu, Nilza, peço oração por mim, estou com muita dor nas costas, maior é o meu Deus. Sara Rafaela, peço oração em favor da minha tia Enac, para que Deus possa solucionar todos os problemas, expulsando todo o mal e dando-lhe vitória. A irmã Silvana Silvestre, peço oração por Daniel Silvestre, toda a família, que voltem para Deus enquanto há tempo. Pai Santo, Pai maravilhoso, tomo todos os nomes do caderno que estão aqui escrito com amor divino. Quando vem um pedido, nós escrevemos com amor no coração, Pai. São vítimas do inimigo, através da enfermidade, dos problemas. Então, todos do caderno estão agora diante do Senhor, como também eu coloco a Luana Rochinski, peço oração pela minha família. Deus Pai, Todo-Poderoso, às vezes precisamos passar por um pouco de problema para sentir na nossa pele o que é ter problemas. O Senhor andou 3 anos e meio aqui, Senhor Jesus, como aquele rei que se vestiu de plebeu, de pobre, para ver a necessidade
de cada súdito. E o Senhor viu todas as necessidades e morreu para solucionar cada uma delas. E agora está conosco, no trono da graça. O Senhor em tudo foi tentado, até mesmo desistir do caminho, o Senhor foi tentado. O Senhor disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas o Senhor não pensou em si próprio, o Senhor pensou em mim, o Senhor pensou em nós. E o Senhor sabe o que é estar sozinho, porque lá na cruz o Senhor estava sozinho. Mas agora, conhecendo o quanto dói, o quanto é sofredor estar sozinho, o Senhor prometeu que não nos deixaria, estaria conosco até a consumação dos séculos. Pai, eu creio que as tuas mãos não estão encolhidas. Eu creio que os teus ouvidos não estão agravados. Ó Deus, estende a tua mão agora, a mão de misericórdia, a mão redentora do Cristo, teu tabernáculo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, opera o milagre. Liberta as famílias, os filhos desviados, traga-os de volta, arranca o câncer, arranca a dor, arranca o desânimo, arranca a depressão e a angústia, a ansiedade. Senhor, Senhor, abençoa cada família, Pai, cada lar, individualmente, cada pessoa da audiência, Senhor, dando a cura, dando ânimo, dando alegria, batizando com o amor divino, enchendo com o Espírito Santo, Pai, esta arma poderosa. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas para a destruição das fortalezas, e essa arma é o amor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, opera o milagre, concede um dia de vitória para cada um de nós, pelo poder da tua santa e bendita palavra. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Tivemos 47 conexões, uma média de 61 pessoas. Olha, passe essa mensagem, vai ajudar muita gente. Passa, é a mensagem do momento. Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Noêmia Guimarães, Melisalma, irmão Dário, Elias Guimarães, Eni Guimarães. Passa para mim o nome completo da irmã Enac, tá? Passa completo. Birigui Silvana Silvestre. Placas do Pará, Janete Jarenco. Limeira, Moncícero e a irmã Madalena, irmão Isaac Martins. Queiroz, João e irmã Silene. Santa Cruz do Rio Pardo, Josias Negrini. Tupã, Irene e família, irmão Sérgio, irmã Valdirene e irmã Marisa. Arco-Íris, Felipe Serafim. Queimado, Rio de Janeiro, Maria Clarice. Varginha, Minas Gerais, José Figueiredo. São José dos Campos, Lúcia e família. Manduri, Monelso e a irmã Cláudia. E um shalom aí para o irmão Aparecido, para a irmã Leonina. Bastos, irmão Eduardo. Sorriso, Mato Grosso, Daniela. Água de Santa Bárbara, Leonilda Barros. Araçatuba, mãe Eunilza e a irmã Solange Maia. Jaciara, Mato Grosso, Mari Rodrigues. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Maria Verres, Maria Luzinete, Aldair e Leila. Ana Beatriz. Acho que é Alvorada, né, do Sul, isso. Auriflama, Sara Andrade, Aracaju, Sergipe, a irmã Sandra. Piacatu, Luciana Lima. Curupira, Pernambuco,
Sara Rafaela, Marília, Adão e Maria e Bárbara, Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Celso Barbosa, Álvares Machado, irmã Tatiana, Votuporanga, Maurício Silva, Presidente Prudente, a irmã Celina, Luana Rochinski e Cacoal, Rondônia, a irmã Maria da Silva. Que o nosso poderoso Deus continue nos abençoando. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Shalom, shalom.